Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, espero que a iluminação esteja um pouco melhor do que o outro vídeo. Como vocês sabem, eu não manjo muito em mexer nisso, nessas paradas mais modernas, mas o foco aqui nunca foi a minha imagem nem nada do tipo. Eu acho que o importante é a informação e ela vai continuar cada vez melhor, irmãos. Enfim, o que eu quero falar para vocês hoje é uma coisa muito preocupante, irmãos. Eu lendo aqui umas matérias, já desde o começo das eleições, que eu vejo que existe meio que um atrito entre Bolsonaro e o seu vice, o general Mourão. O Mourão, por diversas vezes durante as eleições, deu declarações que Bolsonaro não estava de acordo. E teve que, inclusive, vir em público dizer, olha, não é assim, ó, quem vai governar sou eu. Vocês não precisam ter medo disso. Você viu, por exemplo, quando ele deu aquela declaração, que a gente também fez vídeo aqui, não sei nem se está no ar, quando ele falava que o 13º, né, e o trabalhador brasileiro eram jabuticabas pesadas. Algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. E falava como um idiota, de uma forma burra e estúpida, que se a gente recolhe, a gente apura 12 salários, porque a gente paga 13. Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E parece que ele se faz de idiota, né? Porque eu digo parece porque ele sabe muito bem que não existe 13º no Brasil. O que existe é que o governo arrecada, através dos impostos, um salário e meio e te devolve no final do ano. Ou seja, irmão, o teu patrão, ele passa com o teu salário, esse outro salário que você deveria ter por causa dos meses de 5 semanas, porque como você sabe, antigamente quando o salário foi criado, você recebia por semana. Então toda semana você recebia. Naquele mês, por exemplo, você recebia um salário de R$250 por semana. Então trabalhando 4 semanas você tinha R$1.000. Trabalhando 5 semanas ia ter mês que você ia ter R$1.250, porque tinha mês de ter 5 semanas. Então quando os patrões, as empresas acharam melhor pagar, já para ficar com seu dinheiro, porque dinheiro na mão desses caras rende. Quando eles acharam melhor optar por pagar mensalmente, que foi uma opção deles, se você perguntar a cada trabalhador, ele iria querer receber por semana, acabou-se que o trabalhador passou a perder uma semana em determinados meses, que se você somar o ano todo, vai dar um mês a mais. Então um cara sabido, um cara inteligente, ele disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou parecer ser bom pro povo e vou devolver o que já é deles, vou devolver a metade, porque no caso ele acaba recolhendo um salário e meio seu, mas ele só devolve que é o 13º no final do ano. Aí Mourão, que é uma besta quadrada, ele sabe disso, mas ele ainda tem a siniquidade de vir a público e dizer, não, se a gente arrecada 12, por que vamos pagar 13? Quer dizer, um cara desse é um lixo. E no caso, vocês vão ver aqui comigo, que mais uma vez, você sabe que Bolsonaro sempre foi a favor da livre internet. Várias vezes a mídia, pelo menos nisso é um ponto muito forte que a gente tem que elogiar de Bolsonaro. Galera, esse microfone na minha cara tá estranho, né? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver se o áudio... Acho que dá bom, né? Dá pra gente seguir. Então, no caso, o Bolsonaro sempre foi a favor da livre internet. Ele disse, olha, já existem meios legais para combater quando o cara passa dos limites. Então qualquer um, eu posso ser processado agora por estar fazendo esse vídeo. Qualquer pessoa, ou até um comentário que você faz aí, principalmente se for ofensivo, você pode ser processado. Então não há por que criar mais leis para esse caso. Não há por quê? Porque quando eles querem, eles derrubam mesmo. Vídeos que a gente aqui não faz, que é simplesmente opiniões, e os caras vão lá e tiram e pronto. Então já existe a censura, mas mesmo assim os caras querem, principalmente a esquerda vagabunda, eles querem de todo jeito para eles serem os senhores da razão, para eles dizerem, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu até já fiz vídeo também explicando isso, que se esse tipo de lei que eles querem aprovar passar, eles vão ter o poder de virarem os donos da razão. Ou você prova qualquer coisa que você queira dizer, por exemplo, você chega e diz, esse hospital na minha cidade não funciona. Você já ia ser processado, você já ia ter que tirar esse conteúdo do ar. Porque você vai ter que entrar aí judicialmente e provar que realmente o hospital está faltando médico, é ruim o atendimento. Tudo ia ser assim. Do contrário, era fake news. Então esse tipo de coisa é muito ruim, porque como é que um país vai ser, vamos falar de livre expressão, uma lei desse tipo? E aqui, ó, vou botar a print aí para vocês verem, ó.
mais uma vez contrariando o próprio Bolsonaro, o Exército Brasileiro, ó, entramos em combate às fake news, entramos no combate à desinformação. E aí eles colocam desinformação com aspa. Esses caras são muito dissimulados, né, velho? Ó, fake news com aspa. E aí, ó, aqui ó, uma parte que eu destaquei aqui. A campanha objetiva estimula o pensamento crítico, a avaliação das informações que consumimos de internet, seja por meio de aplicativos, da troca de mensagens ou das redes sociais. Os produtos que integram a combate fake news foram pensados de forma a utilizar elementos gráficos e textuais que remetem à linguagem militar e a situações de combate, sempre associada a fake news com desinformação. Então, aqui outra parte bem interessante aqui, ó, que ele fala, Clary Hadley, em seu artigo Information Disorder, publicado no Fish Draft News em 2018, apresentou o gráfico abaixo que mostra o aspecto da atuação dos conteúdos maliciosos. Vejam, meus irmãos, o que é que eles chamam de maliciosos. Falsa conexão, quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Ou seja, tudo que você falar, você vai ter que provar, fazer a conexão com as provas. Ou seja, quando a gente fala, ó, isso aí tá estranho, cadê as provas, meu irmão? Então tem que tirar isso aí do ar. Aí, falso contexto, quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa. Ou seja, quando a mídia mostra uma matéria a vocês, querendo dizer uma coisa, ó, eu vou colocar, ó, família, isso aqui que eles estão explicando sobre crise, na verdade é isso, isso, isso aqui, ó. Pronto, então eu tirei do contexto aquela informação. Pronto, para você ter um exemplo aqui, meus irmãos, há pouco tempo a gente fez um vídeo também mostrando que a Nestlé e a Coca-Cola estão doidas para comprar o nosso sistema de água e esgoto. Eles querem ser os donos da nossa água. Então, quando a gente mostra a mídia forçando isso, a mídia tentando mostrar para o povo que isso era bom, isso aqui pode ser considerado uma fake news. Porque o quê? Eu mostrei essa matéria da mídia, que não tinha a ver com essa notícia de venda, mas a gente sabe que é a mesma coisa, vai dar, lógico, porque eles estão mostrando aquilo ali para fazer a cabeça do povo e o povo entender que, ó, não adianta o governo ser o dono da água. Não tem que ser assim, não. Tem que, deixando na mão de estrangeiros, de empresas particulares, aí sim o sistema vai melhorar, quando a gente sabe que não é verdade. Mas querendo ou não, a matéria da mídia foi tirada de contexto. Então eu já deveria ser preso. Porque eu fiz isso, meus irmãos. Aí, ó, irmãos, manipulação de contexto. Quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. Ou seja, essas imagens, principalmente os formatos mais antigos, que você vê, a gente coloca para ilustrar. Então eles iriam também tirar o vídeo do ar e nos calar por a gente ter colocado essa imagem que, na verdade, quem tirou não queria demonstrar aquilo. Tá entendendo, meu amigo? Você não vai poder mais agora ter a sua própria opinião em cima de uma imagem que você vê. Aí, sátira ou paródia. Sabe aquelas sátirazinhas que os jornalistas fazem para denunciar a corrupção, denunciar político? Sabe quantas eu uso aqui? Aquelas chargezinhas que eu pego mesmo principalmente de político ladrão, né? Que eles fazem ali. Pronto, ó. Nenhuma intenção de prejudicar, mas tem potencial para enganar. Sátira ou paródia. Vamos continuando aqui, irmão. Conteúdo enganoso. Uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. Parece o fim do mundo, velho. Conteúdo enganoso, ou seja, no caso, se você pega uma informação que está lá também, que não quer dizer, de fato, não tem a ver com o assunto que você está falando, mas você sabe que no seguir da carruagem vai dar naquilo. Então também não pode. O uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. Então a mesma coisa também vale para os políticos, para um artista que você criticar. Pronto, a gente fez agora o outro vídeo aí recente, que foi o do João de Deus, né? Que eu digo o João do Capeta. A gente pegou aí várias imagens deles com as atrizes Global, que qual é a intenção da Globo ali? De mandar aqueles artistas ir lá pousar com o cara. É para divulgar o espiritismo. Como eu falei, a Globo já fez novela, já patrocinou filmes, e faz questão de sempre que tem um assunto desse, como esse João de Deus, ela manda os seus artistas globais ir lá para realmente divulgar mais o cara. Mas eu não tenho prova disso. Entrando nesse contexto que tudo tem que ser comprovado, cada artista foi lá porque quis, não teve manipulação. A menos que eu possa provar isso, eu não posso mais nem falar isso com vocês. Você está entendendo, meus irmãos, a gravidade? Isso aqui é Exército Brasileiro, ó. Você pode entrar aí, ó. Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Aqui, ó, para quem quiser ver. Então, continuando, ó. Conteúdo impostor. Quando fontes genuínas são imitadas.
Isso eu nem preciso explicar, né, velho? Quando fontes genuínas são imitadas. Então nem fazer a sua versão da informação você vai poder. Se alguma fonte genuína fez, então você se cale, já está feito. Não vai fazer o que já está feito. Aí conteúdo fabricado. Conteúdo novo, que é 100% falso, criado para ludibriar e prejudicar. Ou seja, uma informação nova, algum fato que a gente percebe aqui, irmãos. Ó, um vídeo aqui nosso que se enquadra bem no que eles estão falando aqui, ó. Esse aqui que eu fiz, revelado, plano para entregar a Amazônia. A gente deixa claro todo o esquema que está sendo feito para entregar a Amazônia, com as informações atuais e com as informações do passado. A gente vê que está caminhando para isso. E é uma coisa nova. Eu não vi ninguém que tenha feito um vídeo desse. Eu que fui o primeiro. Então o que é que acontece? Fake news. Tira esse vídeo do Davi do ar, processa o Davi. O cara fala demais, ele está inventando. Então, meus irmãos, aí você vê que o Bolsonaro mesmo, ele não é a favor disso. Ele deu em entrevista, deixou claro, inclusive do João Kleber, que é um dos maiores enganadores da TV aberta, né? Como se já não fosse pouco o que esses caras já fazem. Mas esse cara, o João Kleber, todo mundo sabe. O cara é o maior fazedor de fake news, é ele, o rei. Mas o João Kleber levou ele lá, no programa lixo dele. E Bolsonaro, e aí com essas fake news, esses caras que pegam, falam da gente aí, falam um monte. E aí Bolsonaro disse, irmão, a internet tem que continuar como é. Se você mexer em qualquer coisa aí fica ruim. Não deixa como tá. Tem que ser livre, eu defendo a internet livre. E aí ele calou-se, ele ficou todo... A gente chega a ver que o cara, ele engoliu seco na hora. Fala coisa absurda, e aquilo vai replicando. De repente você aperta lá o Google, tá lá, um exemplo. João Kleber. Nossa, esse homem é um monstro. Como é que é essa lei? Vocês lá no Congresso não tem uma atitude para resolver esse problema? Não, eu acho que a internet vale tudo. Se você quiser... Mas tá valendo tudo mesmo. Se você quiser regulamentá-la... Como é que faz? Mas tem delegado especializado nisso. A minha divisa pode ser diferente da dela. Cabe a você, internauta, filtrar. Então, irmãos, eu não vejo o Bolsonaro como uma salvação do país. Eu já disse aqui a minha opinião sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo ele como uma pessoa ruim. E muito menos eu apoio o que a esquerda está fazendo agora, que é uma canalice. Né? Os canais de esquerda grande estão se juntando para divulgar os canais de esquerda pequenos para atacar outros canais de direita. E os caras fazem o quê? Eles esquecem tudo que eles fizeram, eles esquecem tudo que eles disseram e quem eles apoiaram, porque no caso, você pode até dizer, Bolsonaro não vai ser a salvação do Brasil. Mas aí você querer dizer que era melhor ter colocado o Haddad, velho, aí, meu irmão, o mínimo que o cara pode ser chamado é de desinformado, para ser educado, chamar o cara que tem esse tipo de ideia. Não, era melhor ter botado Haddad, no mínimo, desinformado. Haddad, como eu mostrei aqui, se eu não me engano, são 54 processos, e inclusive, ele tirou esse vídeo do ar. A turma dele tiraram esse vídeo do ar. Mas eu mostrava lá claramente que ele tem processo, inclusive, por superfaturamento de merenda escolar, irmãos. Merenda escolar, comprou salsicha por preços absurdos. Eu mostrei isso aqui. Então eu até falei assim, para não ser muito ofensivo, no vídeo eu falei assim, se o cara não é competente nem para comprar salsicha, imagine para governar o país. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Esses canais aí de esquerda apoiaram o Haddad, já não basta o que o PT fez, e aí vem criticar quem votou em Bolsonaro. Aí é um verdadeiro absurdo. Quando eu critico aqui o Bolsonaro é porque eu sei que ele não vai fazer grande coisa, porque ele já foi doutrinado pelo sistema. Você vê a posição que ele tinha no começo e hoje é totalmente diferente. A nossa chance, ao meu ver, e tem os vídeos aí para provar, e a maioria desse canal aqui também concordou 100% comigo, a nossa grande chance aqui foi na greve dos caminhoneiros. A greve não foi para frente por dois motivos. Esse fanatismo da direita que cresceu, o movimento que já está diminuindo, mas era grande, muito forte na época. E aí foi só o quê? Jogar a greve, que era legítima, era um movimento dos trabalhadores brasileiros, representando todo o povo. Não era uma briga de classe, era uma briga da nação inteira. Mas transformaram isso num jogo esquerdista, porque tinha um dos líderes lá que era esquerdista, e não, é coisa de esquerdista. Bolsonaro espertamente ficou caladinho até a hora certa de aparecer. Quando começou a criar esse movimento, não, isso é uma esquerda, isso é esquerda, isso é esquerda, tem que acabar essa greve, aí ele foi, apareceu e deu a tacada final, que era para o povo parar de apoiar a greve.
E ali foi a grande chance do país se libertar. De a gente arrancar pelo menos uma parte desses corruptos que estavam lá, fazer os caras renunciar mesmo. Para parar o Brasil, irmão, não precisa nem dos caminhoneiros. Baixava todo mundo não sair de casa e não trabalhar. Ninguém abrisse o seu comércio, ninguém fosse para lugar nenhum. Ficasse só em casa. O país ele não aguenta isso. Mas o povo prefere se submeter ao que os corruptos querem. Então o Temer terminou aí o seu mandato. Fez um monte de merda. E vai terminar e vai sair de cabeça erguida. Quando ele deveria ter saído direto para a cadeia. Mas por que não foi? Porque ele tem as costas quentes, principalmente com a maçonaria. Maçonaria é essa que tem o seu Mourão lá, tá esperando para assumir. E aí que eu vou pedir que todos nós, a gente tem que orar realmente pro Bolsonaro. Ele é o presidente agora. Não adianta mais só essa oposição descontrolada, uma oposição só por ser oposição. Eu mesmo não sou oposição. Na hora que ele fizer alguma coisa que eu veja que vai ser bom para o país, eu vou apoiar o cara 100%, velho. 100%. E quando eu vejo ele indo na igreja, como você vai ver agora, vamos dar uma olhadinha junto aí, ó. Sabe o nome do capelão? Pra mim esse ato dele é muito lindo. Eu sei que muita gente pode dizer, ah, Davi, mas o cara tá indo no sistema dos religiosos e tal. Irmão, eu já disse, essa rixa que o povo cristão tem uns com os outros é uma coisa que deve ser resolvida mais pra frente. O momento agora é de união. E o cara que já está eleito, que não tinha necessidade de fazer isso, ir numa igreja, pra mim ele ganha pontos. Se fosse evangélica, fosse católica, não interessa. Só o fato dele ir para a igreja, pedir ajuda a Deus, eu vejo que ele fez aquilo com sinceridade, pelo menos isso eu vi agora. Para mim ele ganha pontos e não são poucos. Só que aí, meus irmãos, é a hora que eu fico com medo, é se alguém quer o lugar dele. Se acontece alguma coisa com o Bolsonaro, Mourão assume. Mourão, vocês sabem que é um defensor da maçonaria, é um defensor que inclusive até as terras que fazem fronteira com o Brasil sejam vendidas também. E existe lei que impede que essas terras sejam vendidas justamente porque outros países que fazem fronteira com o Brasil possam comprar e aumentar o território deles e diminuir o nosso. Então existem leis que proíbem que esses governos comprem. Mas Mourão, já mostrei também em vídeo aqui, não vou ficar repetindo, Mourão declarou já isso, que não, tem que vender mesmo. Aí vem outro cara e diz, tá vendo, Davi, que o negócio era botar à esquerda? Aí, meu irmão, mais uma vez, velho, eu não vou chamar ninguém de burro, porque eu tenho que respeitar a opinião de todo mundo. Cada um defende o que quer. Mas, irmão, a esquerda, pra você ter ideia, se é ruim privatizar as coisas, se é ruim vender, o que é que você acha de dar o patrimônio dos outros? Imagine que alguém propõe vender tua casa, mas vai te dar o dinheiro. E imagine outra que quer dar a tua casa e deixar tu sem teto. É exatamente isso que a esquerda estava fazendo. Ah, Davi, que loucura é essa? É, meu filho, pesquise. Dilma Rousseff e Lula fizeram o quê? O que foi que esses dois indivíduos fizeram? Prenderam um, falta outro agora, né? Eles pegaram, transformaram essas terras em terras indígenas, terras que faziam fronteiras, um pedaço de terra que fazia fronteira em terra indígena, entregou lá para os índios. E o que foi que eles ficaram fazendo por debaixo dos panos? Carregando o nosso nióbio, nossas pedras preciosas, nosso quanto, por essas fronteiras, entregando aos caras de graça. Tá vendo, meu irmão? E é por isso que eu digo a vocês, irmãos, não adianta ficar com essa briga de esquerda, direita, que os dois lados, eles não têm isso. Os americanos são muito mais experientes do que a gente na política, o país deles tem muito mais anos de história disso. Os caras falam lá, os canais que eu assisto, inclusive, legendado, e os caras explicam justamente que o sistema, que eles têm observado lá, é que o sistema, ele não tem lado. O cara que é de direita, ele vira esquerdista, o cara que é esquerdista, ele vira de direita, dependendo da situação. Decisões, por exemplo, você vê o exército aí agora, como eu mostrei agora, a gente acabou de ler, esquerdando. O exército esquerdista, pô. Mas esquerda. Se é para o bem do sistema naquele momento, ele esquerda e depois volta para a direita de novo, ou vai para a direita e volta para a esquerda, ou esquerda e direita e fica nessa. E o povo é que fica realmente de um lado ou do outro. O povo é fiel. Quando a gente vê, irmãos, esses caras querem defender leis para acabar, na verdade, com o nosso direito de pensar, o livre pensamento, que o que eles querem fazer isso, principalmente a esquerda, é um insulto a cada pessoa brasileira. Quando um canal, quando uma página, quando um site faz fake news, o que é que acontece? Ah, o cara pegou 1 bilhão de visualização, ele pegou, mas vai ver o que é que as pessoas estão falando desse cara, estão esculhambando. É claro que se eu botar um vídeo aqui, vamos colocar lá,
Pronto, Roberto Marinho ressuscita. É uma fake news. Vai dar ibope esse vídeo, vai dar muita audiência esse vídeo. Mas as pessoas vão vir aqui, vão ver que é mentira e vão me xingar. E o meu canal vai perder o quê? Credibilidade, irmão. Se hoje a gente tem o tamanho que tem, graças a Deus, não é muito, mas já é um canal que tem uma certa quantidade expressiva de inscritos. Não foi com mentiras que a gente conquistou isso, não. Cada inscrito aqui veio porque viu que a matéria que a gente estava fazendo era séria. Às vezes não acreditou na hora, mas foi passando o tempo e o cara disse, pô, aquele cabeludinho ali falou isso, velho. Eu vou lá no canal dele, eu vou ver o que é que ele anda falando e vou ver se isso vai acontecer. Porque não são previsões, são estudos. Então, a gente vai criando um nome. Então, os caras querem usar isso. Então, meus irmãos, a gente cria um nome a partir da seriedade, através do trabalho sério. Quando esses caras vêm querendo colocar leis para isso, é te chamando de burro, é menosprezando a sua capacidade de entender as coisas, de raciocinar. Em um primeiro momento, uma fake news pode até enganar as pessoas, mas depois, quem fez a fake news só se ferra. Está provado já, então não há motivos para fazer lei. Imagine você, eu faço um vídeo aqui, aí você vai comentar com seu pai, vai comentar com seu amigo, vai comentar com a sua namorada, e aí quando você começa a falar, um deles te diz, ó, isso é mentira, pô. Isso aí já está provado que é fake news. Automaticamente, se você for um inscrito, você volta aqui e se desinscreve. Você me esculhamba, com toda razão. Então, é um verdadeiro absurdo que esse tipo de gente ainda vem aqui querer criar leis como se você fosse um debilóide. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E é por isso, meus irmãos, que eu digo, vamos ficar unidos. Vamos parar com esse negócio de rixinha. O grande problema da elite, uma elite pequena, uma minoria privilegiada, consegue dominar o mundo inteiro. Os caras conseguem porque são unidos. Os caras são organizados. A massa continua brigando entre si, continua dividida. Você pega ali uma imagem dessa, que eu vou colocar aqui, ó, dá uma olhadinha. Mas se você vê esse monte de gente, mas você pode pintar assim as cores, que são várias bolinhas de cada cor. O povo se divide em grupos e ficam uns contra os outros. Esse é o poder do sistema, de dividir a população, dividir para conquistar. Então, meus irmãos, se a gente quer primeiramente fazer alguma diferença, a gente tem que acabar com esses laços do sistema. A gente tem que parar de brigar entre si e brigar com o que realmente é os nossos inimigos. E para isso a gente precisa saber quem eles são. Enquanto o povo estiver nessa de divisão de lado, aí o resultado vai ser sempre o mesmo, irmão. Não tem para onde correr. Então, meus irmãos, eu acho e eu tenho fé que enquanto a gente estiver podendo falar aqui, existe uma chance, nem que seja mínima que seja, de a gente mudar as coisas. Tem sim essa chance. Então vamos nos unir, vamos nos informar, vamos trocar ideia mesmo e partir para o que é certo. Fazer o que é certo, falar o que é certo. Eu já disse, o algoritmo do YouTube, quando você digita para encontrar um conteúdo como esse, quando você comenta um conteúdo como esse, você já está contra-atacando o sistema. Eles estão de olho em tudo, irmão. E eu já tenho repetido isso incansavelmente aqui. Quando você fala esse tipo de coisa, o sistema recua. O sistema de, opa, peraí, vamos mais devagar. Não vamos implantar isso agora não, vamos deixar isso mais pra frente, porque os caras estão de olho. Deixa vir uma geração mais alienada. Eles têm paciência. Por isso que eu digo, o fim vai vir, mas não precisa ser na nossa geração. Pode ser muito bem mais pra frente. Tudo que a gente tem que fazer é se unir, se apegar primeiramente com Deus. Orar, rezar, colocar os mandamentos de Cristo no nosso dia a dia, porque ser cristão e não manter isso na nossa vida, no dia a dia, na nossa maneira de se comportar, isso não é cristianismo. Você ama de verdade, meu irmão, apenas quando você faz algo por essas pessoas. Quando você tenta fazer o mundo um pouco melhor. Como é que eu faço isso, Davi? Tem tanta maneira, irmão, até você ir pro trabalho. Às vezes você tá com a moto, com o seu carro, e você vê uma pessoa no ponto de ônibus, você sabe que vai, você sempre passa por ali, você sabe que aquela pessoa trabalha por ali, perto de você. E você nunca parou. Você deixa o mundo mais ruim quando você faz isso. E quando você ajuda, você deixa o mundo melhor. Esse tipo de coisa que se a gente começar a realmente ser cristão de verdade no nosso dia a dia, não é só dar dinheiro não, meu irmão. O bicho já deixou isso bem claro, nem só de pão viverá o homem. Até as nossas atitudes, um simples sorriso que você dá, você ajuda uma pessoa. Quando você comenta aí, até num comentário assim do irmão, assim ó, embaixo. Irmão, pensa assim igual a você, valeu irmão. Um comentário coerente, valeu irmão. Tudo isso você deixa aquela pessoa mais feliz. Então falta um pouco disso, desse entendimento para nós cristãos. Falta isso pra gente, irmão.
E é uma coisa simples de resolver. Mais amor e menos ódio, e mais lógica e menos bandeira, tá? Então, com esse pensamento, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Eu não sei se eu vou conseguir, irmãos, lançar um vídeo por dia, mas eu vou tentando, tá? Eu não sei, eu acho difícil que eu consiga lançar um vídeo por dia. Esses dias eu tenho tido uma folga, mas realmente não é fácil não. Mas seja um vídeo, seja 3, seja 4, toda semana vai ter vídeo, tá? Eu prometo, enquanto essa brechinha estiver aqui, não sei por quanto tempo vai estar, mas enquanto eles permitirem que a gente fale, a gente vai continuar falando, irmãos. Quem quiser se tornar um dos nossos pátrios ou um dos nossos apoiadores, você pode fazer isso, será uma ajuda muito bem-vinda. A partir de R$10, R$5, R$1 que se quer, você doa no Apoia, se você quiser, irmão. Também tem o Patreon, que você pode fazer com cartão de crédito. Quem não sabe, também tem link aí na descrição de como fazer. E a ajuda será muito bem-vinda e, como vocês podem ver, é todo destinado ao canal. Então, irmãos, é isso. Fiquem todos com Deus e que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.